uma das coisas que historicamente sempre causou muitos impedimentos para inovadores e empreendedores inovarem foi o custo da inovação. De fato, inovar é uma coisa que custa caro, porque você não sabe exatamente se aquilo que você está trazendo de novo vai conseguir vingar. Mas hoje em dia existem muitas formas que você pode financiar a sua ideia e colocar ela no mercado, muitas vezes até sem tirar muito dinheiro do seu bolso. Então aqui a gente vai ver as formas que você pode financiar uma inovação. E eu escolhi aqui 3 que são as mais conhecidas, que são o financiamento coletivo, o investimento anjo e o venture capital, que é o capital de risco. O financiamento coletivo, que é o chamado crowdfunding, é uma forma que você utiliza toda a comunidade que te segue ou que você consegue de alguma forma sensibilizar a te ajudar financeiramente para você conseguir lançar a sua inovação, lançar a sua ideia e financiar ela até que você consiga construir um produto ou serviço. Hoje existem plataformas que te ajudam nesse sentido, como é o caso do Quicante e do Catarse, que são 2 plataformas brasileiras. Então, se você tem uma ideia e um projeto bom, é muito interessante você utilizar esse mecanismo, porque ele vai permitir, dependendo do engajamento que você vai trazer, a financiar a sua ideia. Um caso famoso de financiamento coletivo é da Bel Pesce, que escreveu o livro A Menina do Vale. Boa parte do orçamento do livro que ela escreveu veio de financiamento coletivo. E esse livro ficou extremamente famoso. A outra forma de financiamento é o investimento anjo. Essa forma de financiamento é quando você apresenta o seu projeto para determinados investidores e busca com eles, através da venda de uma fatia, de uma parte da sua empresa, o financiamento do seu projeto. Normalmente, um investidor anjo é caracterizado por aquela pessoa que é muito entusiasta de um determinado setor. Então, o investimento anjo não pode ser caracterizado apenas como uma troca financeira. Normalmente, o investidor anjo acaba te dando o que a gente chama de smart money, ou seja, ele te dá o dinheiro e ele também te dá uma mentoria para você conseguir levar da melhor forma possível o seu produto para o mercado. Isso se difere bastante do terceiro tipo de financiamento, que é chamado de Venture Capital, que é o capital de risco. Nesse caso, você deve fazer isso apenas quando a sua ideia já está mais madura e o seu produto ou negócio como um todo também está mais maduro. Diferentemente do que acontece com o investidor anjo, o capitalista de risco ele não necessariamente vai te dar um smart money. Ele quer mesmo buscar por retorno financeiro. Então ele está comprando parte da sua empresa, investindo na sua ideia, pensando única e exclusivamente em retorno financeiro. Bem, então agora que a gente já entendeu essas 3 formas de financiamento, eu vou fazer um quadro geral aqui para vocês entenderem quais são as diferenças básicas entre essas 3 formas. Mas eu vou fazer essa separação através de 6 dimensões. A dimensão de valor, de duração, de esforço, de produto, de due diligence, de expansão e de experiência. No financiamento coletivo, normalmente o valor que você adquire é de até R$100 mil, mas isso é normalmente. Já no investimento anjo, você está buscando algo entre 100 e 500 mil reais. E no capital de risco, de 500 mil até 5 milhões de reais. A duração de um financiamento coletivo normalmente dura em cerca de 90 dias. O investidor anjo, de 180 dias. E no capital de risco, de 270 dias. O esforço no financiamento coletivo e no investimento anjo é moderado. Já no capital de risco, é um pouco mais alto. E quais são os produtos que normalmente servem para o financiamento coletivo? Engenhocas, livros, produtos artesanais são os mais utilizados para financiamento coletivo. Agora, software, serviços web, produtos de escala já são buscados por investidor anjo. E quando a gente pensa em capital de risco, hardware, software, biotecnologia e produtos em escala servem bastante para esse tipo de investimento. O processo de due diligence, que é o processo de auditagem das suas contas, no financiamento coletivo ela é mínima. No investimento anjo ela é moderada e no capital de risco ela é bastante alta. Quando a gente pensa na expansão do projeto, no financiamento coletivo ela também é mínima. No investimento anjo é moderada e no capital de risco ela já é mais alta. Por isso que o seu produto precisa estar bem mais maduro nesse momento para você conseguir buscar um capital de risco.
A experiência no financiamento coletivo normalmente é bastante divertida, você aprende bastante. No investimento anjo é uma experiência tolerável, tem diversão, mas ela traz bastante problemas e bastante esforço também. Mas quando a gente está falando no capital de risco, até pelo processo de due diligence, a experiência pode ser penosa, porque você vai ter que demonstrar financeiramente que todos aqueles cálculos que você fez e todas aquelas projeções financeiras e de vendas que você apresentou para o investidor, elas são de fato realistas. Se não for, o investidor retira a sua aposta de dinheiro dentro do seu negócio. Então, como vocês podem ver, hoje em dia existem diversos mecanismos para a gente inovar. Se a gente for falar de 10 anos atrás, os mecanismos eram muito limitados ainda. Então, se você é uma pessoa que tem perfil inovador, eu posso dizer sem dúvida para você que nunca foi tão convidativo inovar.